Estamos de volta. Já vamos entrar na palavra, irmãos. Bem, gostaria que todos me acompanhassem o culto. Peço aos irmãos que venham abrir as suas Bíblias lá na carta de Pedro, 2 Pedro, ou 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, ou Epístola de Pedro, capítulo 2. Amém? Todos acharam? Amém? Som. Mais uma vez, irmãos, estou falando aqui que a luz aqui acabou, a live caiu, que automaticamente a internet cai, né? Mas estamos firmes aqui, estamos de pé. Amém? Fico imaginando aqui, irmãos, na volta do Senhor Jesus, né? Que pânico que vai ser. O povo já fica logo apavorado, vai logo todo mundo para fora. É assim mesmo. A vinda do Senhor está próxima, irmãos. Independente dos apagões que tem aí. Eu só estou dando aqui um exemplo, né? Vai ser muito pior que isso aí. Diz assim, irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Dissolução, irmãos, é falta de disciplina, falta de respeito, é imoralidade, são as dissoluções. A gente sabe que isso está acontecendo. Amém? Agora vamos pular lá para o versículo 12, diz assim: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. E tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, seduzem com as concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando, ou melhor, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Porque se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos,
tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Amém? Irmão, não sei se vocês perceberam que nós lemos aqui, e o próprio Pedro fala a respeito de um profeta chamado Balaão, filho de Beor, no qual ele serviu a um rei. E esse rei foi quando o povo de Israel foi liberto do Egito, e eles tinham que passar por várias cidades para alcançarem na terra prometida, no qual o Senhor nosso Deus o havia prometido ao povo de Israel. E quando esse rei olhou para aquele povo, para aquela grande multidão, ele se assustou. Ele convocou Balaão, esse profeta, no qual também o próprio Deus falava com esse profeta. Mas só que esse profeta preferiu servir a um rei com povos que de cultura estranha, de cultura de adoração a outros deuses, a Baal, que era outros deuses, várias espécies de deuses. Ele se assustou, ele falou para Balaão, para que Balaão viesse a amaldiçoar aquele povo, porque ele sabia que Balaão era profeta. E a Bíblia diz, vamos ler isso, vamos voltar aqui rapidinho, para não ficar só na palavra do pastor, já vamos... Olha o que diz aqui, irmãos. Aí em Números, capítulo 22, no versículo 28, diz assim, então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Isso aqui, irmãos, compreenda uma coisa. Isso aqui é algo sobrenatural que aconteceu. Balaão, no qual ele obedecia esse rei chamado Balaque. Se você for ler o contexto, você vai entender. E esse rei ele se assustou, então chamou Balaão para poder profetizar contra o povo de Israel, amaldiçoar o povo de Israel. E Deus falou, então vai. E ele insistiu 3 vezes para que Balaão fosse amaldiçoar ao povo de Israel. E ele foi. Mas quando chegou no meio do caminho, a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor, ou seja, quando fala o anjo do Senhor, o próprio Deus estava aguardando Balaão. E ali diz, irmãos, a gente sabe que é o próprio Deus que se manifestou ali, porque o próprio Balaão, quando enxergou a esse anjo do Senhor, ele se prostrou. E o Senhor falou: graças, se não fosse a tua mula, né, que me vistes, e não desviasse o caminho, você teria morrido. Eu o mataria, porque você está obedecendo um homem, um reinado, que nada tem a favor do meu povo, e o meu povo tem que passar, porque eu prometi a eles a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então, meu irmão, por que eu estou falando? Eu voltei lá atrás em Números para falar isso para os irmãos, para a igreja. Por que Deus está falando conosco essa mensagem? Deus, irmãos, a preocupação de Deus para conosco, para com o seu povo, é tão grande que até muitas das vezes ele usa um animal para nos alertar. Muitas das vezes, irmãos, Deus usa de várias e várias formas para alertar o seu povo. Muitas são as vezes que Deus tem chamado a atenção do povo para tal circunstância no qual irá acontecer na terra. E não adianta nós querermos, como Pedro, nós lemos aqui na carta de Pedro, nós conhecermos o caminho da verdade. Olha como o mundo está, irmãos. Olha como o mundo está. Quantas pessoas se afastaram do caminho da verdade? Quantas pessoas? Né? Eu sempre tenho perguntado, quem conhece pessoas que se afastaram? Quem conhece a igreja? Levanta a mão, por favor. Quantas pessoas, né, se afastaram? Não de acusação a ninguém, mas quantas pessoas se afastaram do caminho da verdade?
Quantas pessoas se entristecem nós, imagina Deus. E essas pessoas, irmãos, não conseguem mais voltar. Sabe por quê? Um dia elas sentiram o prazer da verdade do Senhor Jesus, sentiram o toque do Espírito Santo e agora estão no mundo, irmãos. Escolheram como Balaão servir a outros deuses, a Balaque, servir a Baal do que servir a Deus. Escolheram, irmãos, servir a um Deus que não tem nada para oferecer a ele, não tem a vida para oferecer, não tem a terra prometida para oferecer, mas escolheram a ele, escolheram a Balaque. Preferem servir a Baal, a prostrar-se diante de um Deus morto, do que se prostrar diante de um Deus vivo. Deus tem falado, nosso Senhor tem falado, Deus que eu estou falando, irmãos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus tem falado de várias e várias de formas, de maneiras para o povo acordar, para o povo despertar, para a grande realidade no qual estamos vivendo. Irmãos, você de repente, eu vou fazer um comentário que de repente, pastor, não tem nada a ver, é uma palavra maldita, essa palavra não tem nada a ver. Cuidado com essa palavra, irmãos. Cuidado. Cuidado, muitos têm falado, não tem nada a ver. Cuidado, irmãos. Olha o que está acontecendo lá em Santa Catarina, né, no sul, né? Olha, isso irmãos, para pensar um pouquinho, raciocina como uma mula, irmãos, falou para Balaão, conversou com ele. Quantas vezes eu não te obedeci? Pô, tem necessidade de você ficar me espancando 3 vezes? Quantas vezes? Você mandava eu para a direita, eu ia, você mandava eu para a esquerda. Quantas vezes eu acompanhei? Eu não sou sua, desde o momento que me deram para você, eu sempre não te servi. Um animal chamou a atenção de Balaão, desse profeta, no qual o Senhor ia tirar a vida dele. E quantas vezes, irmãos, o Senhor está falando para você esta noite? Muitas das vezes, irmãos, Deus tem usado de várias formas, repito, para falar com você. E agora Deus está falando através de quê? Dos sinais que estão acontecendo sobre a terra. Olha os sinais que estão acontecendo em toda a terra, irmãos. Olha isso, afastamento, esfriamento espiritual, a apostasia, o ódio, a falta de amor. Irmãos, a promiscuidade, a dissolução, que é a falta de caráter, a pessoa discernir, né? Sabe muito bem o que é certo e o que é errado, mas procura fazer o errado. São dissoluções que as pessoas procuram a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Será que é normal? Para pensar, será que é normal uma pessoa se embriagar, se encher de álcool, sabendo que aquilo vai matar ela? Isso é provado pelos médicos, pela ciência. Será que isso é normal? Uma pessoa que viver se prostituindo, tanto mulher quanto homem, viver se enchendo de tóxicos, irmãos, de drogas, que sabe que vai matar ela. Será que isso é normal? Será que é normal a pessoa desejar mal ao outro, o irmão desejar mal ao outro? Será que isso é normal? Já pararam para pensar nisso? Você querer amaldiçoar aquele que Deus escolheu para te abençoar, muitas das vezes? Será que isso é normal? Ou será que isso são sinais dos tempos? Ou será que isso é a vinda do Senhor que está próxima? Você escolhe em pensar o que é certo ou o que é errado. Você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Agora mesmo, acho que hoje, esse final de semana, vai ter um show aqui, lá em Copacabana. Quantos, irmãos, preste atenção nisso aqui, falta de conscientização. Quantos milhões, acho que foi mais de 60 milhões gastaram para montar um palco. E os hospitais, irmãos, como é que estão? Faltando médicos, faltando remédios. A criminalidade, as pessoas estão assaltando, assim, como se fosse uma coisa mais normal. Será que isso é normal? Será que isso é certo? Será que essas coisas agradam a Deus?
Será que é você mesmo lá no teu mais profundo? Será que você não para pensar que isso faz mal a você? Que isso vai te levar para a morte? Que o anjo do Senhor já está te esperando para te cortar com uma espada? Quantos têm morrido em passar pelo caminho? Quantos conhecem a verdade como a Balaão conhecia a verdade? Sabia do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele sabia muito bem, mas estava servindo a um rei que servia a outros deuses. E por que você está servindo? Por que as pessoas estão servindo a outros deuses? Se você sabe que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e criou a terra. Eu estava ouvindo essa semana um bispo muito sábio lá, inclusive esse bispo é da nossa convenção, presidente da convenção. Ele falou uma coisa que me despertou muito, eu não tinha percebido isso ainda. Eu acredito que muitas pessoas ainda não perceberam. Quando o Senhor criou o homem, antes do Senhor formar o homem, ele formou quem? Os animais, não é isso? Criou os animais, não é isso? Através de quê? Da boca, da palavra. Haja. Tudo Deus criou. Os animais, as criaturas, rastejantes, tudo. Deus criou através da palavra. Então, irmão, olha a diferença da criação dos animais, dos seres rastejantes, das aves do céu, dos peixes do mar, dos animais, dos quadrúpedes e todas as espécies de animais para o homem. Deus fez o quê? Criou o homem, depois o formou da onde? Do barro. Deus simplesmente não falou, haja o homem, não, ele formou. Olha a diferença, irmão. Que coisa tremenda isso. Há uma diferença da criação. O homem é algo específico, é peculiar para Deus. Deus formou o homem, ele criou. O engenheiro cria, nós pegamos isso aqui. Depois ele formou o homem da terra e soprou sobre ele o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de vida que está em Deus. Olha o amor que Deus tem, ele formou o homem da terra, irmão. Ele criou um boneco e ali ele deu vida a todos os órgãos que nós conhecemos e não conhecemos. Tudo que a ciência acha que conhece, Deus formou o homem. O DNA de Deus está no homem. Para que o homem viesse servir a Deus. E mesmo assim, mesmo o homem sabendo de todas essas coisas, se você não sabia, você já está sabendo. Se você sabia e agora está sabendo e procura fazer as coisas erradas, o pecado imputará contra você próprio. Procura se consertar. Procura se prostrar. Como o Balaão fez, se prostrou aos pés do Senhor ali naquela hora. Ele viu que era Deus. Ele se prostrou. Deus está dando oportunidade, como deu para Balaão, para cada um de nós. Esse nosso Deus é misericordioso, irmãos. Esse nosso Deus é um Deus do impossível, no qual muitas das vezes nós achamos que é impossível para nossas vidas. E quantas vezes as pessoas têm saído da presença do Senhor por tantas dificuldades, por tantas lutas que têm passado. Muitas das vezes um casamento fracassado. Sabe por quê? Muitas vezes o casamento fracassa porque o casal não ora. Porque é uma luta diária, irmãos. Um relacionamento não tem uma oração, não buscam a presença de Deus, não buscam o alimento que só Deus tem para dar, buscam o alimento desse mundo, e cada dia que passa, aquele casal, aquele casamento, aquela família vai se degradando. Eu sei muito bem do que eu estou falando, irmãos. Eu já tive um casamento fracassado na minha vida, mas Deus restituiu a minha vida com dupla honra, e glória a Deus por isso, irmãos. Assim como Deus tem feito na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, Deus pode fazer na sua vida também. Basta você crer e seguir o caminho firme do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Pecou? Perdoa-me, Senhor. Não me deixa pecar mais contra ti. Me ensina a cada dia a fazer a tua vontade. Assim que nós temos que orar a esse Deus misericordioso, a esse Deus que tem o dom de nos dar a vida, tanto aqui nessa terra, como dá por vir. As promessas de Deus estão sobre a nossa vida já.
Sabiam disso? Que está, mas para ela nos alcançar, nós temos que muitas das vezes passar até por dificuldade. Muitas das vezes temos que passar pelo fogo. Às vezes a pessoa na igreja até fala, né? Ah, me batiza com fogo, não sabe nem o que está falando. O fogo é provação. Nós temos que passar pelo fogo, ou você pedindo ou não. Nós da igreja, o cristão, o crente, tem que passar pelo fogo, irmãos. O crente que não passa pelo fogo, tem alguma coisa errada. Eu já ouvi igrejas falar que é o contrário, né? Que o crente não pode passar pelo fogo, não pode ficar desempregado. Está errado isso, irmãos. O crente passa pelo fogo, sim. O próprio Jesus deu esse exemplo. Ele foi para o deserto. Os discípulos deram esse exemplo. Passaram por aflições. Quantos profetas passaram por aflições? E por que nós não vamos passar? Nós somos melhores do que eles? Nós não escolhemos a servir ao Deus Altíssimo? Não vamos agora servir a nós próprios, a nossa carne, mas sim servir a Deus, ao nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. O Yeshua, o Machia, Ele deu a vida dele por cada um de nós, numa cruz, irmãos, num madeiro. Morreu por cada um de nós. O próprio Deus, vocês têm noção o que é isso? Deus sair do seu trono, da tua magnitude, no qual nós não temos nem, não sabemos, não temos noção, porque se você for ler a Bíblia, você fica até confuso. Quando os profetas veem o trono de Deus, eles ficam confusos. É olhos para todos os lados, né? É um trono que fica circulando, mas no mesmo tempo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é assim, irmãos. Deus, nós não temos noção de que as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas é necessário para adquirirmos isso, para alcançarmos a promessa do Senhor. É necessário, muitas das vezes, passarmos por lutas. E Deus está falando essa noite conosco. Você que está na presença do Senhor um dia, ou se por um dia, ou por um acaso, um dia, você conheceu a palavra de Deus, você estava nos atos do Senhor, junto com os irmãos, e ali você saiu. Muitas das vezes você saiu daquele lugar, que nem a nossa igreja aqui não tem muito membro, mas tem membros, e nós estamos aqui perseverando, porque foi Deus que colocou a gente aqui. Deus que colocou esse espaço para adorarmos, para pregarmos a palavra dele para você que de repente está nos ouvindo esta noite. Para trazermos a palavra da salvação. Não de fantasias, não de alegorias, não de fábulas, mas da palavra verdadeira que só o Senhor pode nos dar. É a palavra da promessa que Ele tem para nos dar. E a vida eterna. Não tem coisa maior, irmãos, do que a vida eterna. Não existe coisa maior. O diabo, quando tentou o Senhor Jesus, ele falou: se prostrado me adorares, te darei todas as riquezas desse mundo, todos os reinos desse mundo. Lembra dessa passagem? Essa que o diabo ele sabe que o homem anseia por essas coisas. O coração do homem está apegado às riquezas desse mundo. Sabemos de muitas passagens na Bíblia que isso acontece. A mulher de Ló voltou-se, olhou para trás. A Bíblia diz que ela olhou para trás. Mas esse olhar foi porque ela voltou literalmente a voltar para aquele onde ela estava vivendo, que era em Sodoma e Gomorra. Eram cidades ali, eram 5 cidades ali que viviam em pecados. Cidades, irmãos, inclusive, se você for pesquisar, eram cidades ricas financeiramente, cidade próspera financeiramente, mas não tinha Deus. E foram consumidas por causa do pecado. E quantas pessoas, quantas famílias estão sendo consumidas com fogo derramado do próprio Deus? Quantas famílias, quantos homens e mulheres de Deus que dizem profeta, Deus está na tua frente aguardando com uma espada para te cortar, para acabar com a tua vida por causa da tua desobediência. Porque você está negligenciando o que Deus te chamou. Você está negligenciando aquilo que Deus destinou a você para servi-lo. Como nós lemos aqui em Pedro, irmãos. Quero repetir aqui com os irmãos. Já vamos encerrar. Hoje nós temos a oração da fé com água, copo com água. Diz assim, irmãos, lá no versículo 20 do capítulo 2 da carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó:
Porque se depois de terem escapado das corrupções, olha aqui, irmãos, preste atenção nisso. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, os pecados, tudo que não presta no mundo, corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que você conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo, o que é o caminho. Amém? Olha aqui, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque, olha aqui no versículo 21 que diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. Está vendo como isso é sério? Olha o alerta que Deus está dando para nós. Desde o momento que você conhece a palavra de Deus, você abriu o entendimento, nós estamos pregando, a palavra de Deus está sendo pregada, você está vendo aqui o que está sendo dito para você. E muitos aqui entregam a vida para Jesus, ou dizem que entregam, se batizam nas águas, sabendo que se você, desde o momento que a pessoa se batiza nas águas, olha como isso é importante, irmãos. Porque a pessoa não vai se batizar nas águas simplesmente por se batizar, vai se batizar nas águas porque algo, na palavra de Deus o chamou a atenção. Então ele vai tomar aquela decisão e vai se batizar. E essa pessoa que entregou a vida para Cristo agora começa a viver no mundo, no pecado do qual ele tinha saído. Agora ele voltou novamente a se deleitar-se com as coisas do mundo, com a corrupção, com o pecado, com as dissoluções do mundo. Tudo que o mundo tem para oferecer. Olha o que ele diz aqui. Se tornou pior, do que antes. Era melhor não ter conhecido o caminho da verdade. Olha como isso é sério, irmãos. E muitos têm escolhido novamente a servir o mundo. Novamente a voltar de soluções. Novamente a servir a Baal. A servir a Balaque. A servir o reino desse mundo, as potestades desse mundo, e não servir a Deus. Olha que ignorância, irmãos. Olha que ignorância até o ponto de a pessoa não entender o que Deus está falando para ela. Era melhor você não ter conhecimento. Porque aqueles que não têm conhecimento, ainda há esperança de vir para os braços do Senhor. Há esperança, irmãos, eu creio, por muitas das vezes, por causa de um familiar que busca, às vezes, por aquela pessoa que ignorou a palavra do Senhor. Porque a salvação, irmãos, é independente. Amém? Você conhece, está nos assistindo aqui. O culto e tal, está assistindo a palavra do Senhor aqui. Você já está tendo conhecimento. E agora você tem que fazer o quê? Procurar andar no caminho do Senhor. Se afastar de tudo aquilo que contamina você. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. Então, irmãos, muitas das vezes, eu sempre tenho falado, irmãos, eu não canso de falar. Muitas das vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa ora ao Senhor. Muitas das vezes, irmão, a pessoa até clama ao Senhor. E às vezes, irmão, essa pessoa, ela diz que se arrependeu. Chora e tudo. Dobra os seus joelhos, chora ao Senhor. E Deus ali faz um acalanto, faz ali traz um refrigério para a vida dessa pessoa. Mas aí, irmãos, eu vejo isso demais acontecer, demais. Aí, daqui a pouco, aquela pessoa recebe, aquilo que tanto ela pediu a Deus, uma cura, uma libertação, ou um emprego, seja lá o que for, aquilo que mais tem atormentado. Deus vai e faz com que aquilo aconteça por causa daquele momento de arrependimento. Mas aí as pessoas começam o quê? Já olhar novamente para as coisas do mundo e se afasta do Senhor. Aí quando ela quer voltar novamente, ela quer novamente de imediato a bênção. Não, irmão, nem assim não. Com Deus não se brinca. Gálatas 6:7 fala, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, ele vai ceifar.
Então você agora vai ter que perseverar. Ah, pastor, Deus não vai me querer. Não, quer sim. Mas você agora tem que passar pelo fogo, irmãos. Não é brincadeira não, as coisas de Deus não é brincadeira não, irmão. Você tem que voltar e verdadeiramente se reconciliar consigo mesmo e com Deus. Não é ficar meio a meio, não, eu estou no mundo, não. Como muitos aí a gente conhece que muitas pessoas são assim. Ah, eu creio em Deus, eu faço a vontade de Deus e vive no mundo. Vive desejando, amaldiçoando o próximo, amaldiçoando o povo de Deus, amaldiçoando aquele que Deus escolheu para pregar a sua palavra, amaldiçoando aquele que Deus escolheu para trazer as boas novas do Evangelho, as boas novas que traz a vida eterna. Muitas vezes a pessoa fica amaldiçoando. Cuidado, é o povo de Deus. Cuidado, irmãos. Deus vai ter, mesmo com esses falsos profetas, como nós lemos aqui, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, vai falar aqui dos falsos profetas. Cuidado, irmãos, com os falsos profetas. Amém? Então, irmão, fica com essa palavra. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está fraco espiritualmente, nós vamos fazer a oração aqui da fé. Na hora da oração, você vai colocar a mão sobre o seu coração. Se você puder, dobrar o seu joelho, dobra o seu joelho, chora, derrame o teu coração aos braços do Senhor. Se lança aos braços do Senhor neste momento. E Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Muitos irmãos recebem a palavra. E quando sai da igreja, o diabo ele é sujo, irmãos. O diabo ele é sujo. A primeira coisa que ele faz é o quê? É tocar na sua ferida. Muitas das vezes é orgulho. Muitas das vezes ele toca naquela ferida no qual você é uma pessoa que tem o sangue quente. Ele vai tocar justamente naquele momento, naquela ferida, para você arrumar confusão, discutir, brigar, ou se prostituir. O diabo ele vai tocar naquela ferida novamente, irmãos. Então você tem que se fortalecer a cada dia na presença do Senhor. Então você vai se derramar e vai pedir ao Senhor força nas suas fraquezas. Onde é a sua fraqueza? Você sabe onde é. Você vai pedir, Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza. E você vai falar o nome da fraqueza. Senhor, me ajuda que eu estou fraco. Eu não consigo me comportar. Eu xingo muito palavrão. Fala assim com o Senhor. Pode falar, irmão. Eu me prostituo, eu gosto de me prostituir. Eu gosto de ver filme pornográfico. Fala com o Senhor, irmãos. Eu gosto de beber cerveja, eu gosto de beber bebida alcoólica. Eu gosto de fumar. Eu quero me libertar, não estou conseguindo me dar força. Eu gosto de usar drogas. Eu gosto de fazer tudo que é iniquidade, dissolução, coisas que desagradam a ti. Confessa ao Senhor. Amém? E Deus vai restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua vida. Você está doente, Deus vai curar a sua ferida, irmão. Vai tirar o mal da vida de vocês. Mas é necessário uma perseverança. Muitas vezes a pessoa serve, né, a espíritos imundos, né, aos encostos, e fica anos e anos. Compreenda isso. Escuta, olhe para mim. Escuta o que eu vou falar agora. Pessoa serve aos encostos. Anos e anos, né? Missionário Cláudio sabe do que eu estou falando. Fica servindo ali. Anos e anos. Aqueles deuses lá, né? Aqueles encostos. Aí vem para Jesus e quer que Deus sirva a ele na hora que ele quer. Quer que Deus traga som. Tá uma benção esse microfone. Amém, glória a Deus. Deus vai prosperar, nós vamos comprar microfone novo aqui para essa casa. Amém? Mas isso não vai impedir a gente pregar a palavra do Senhor, não. Então, irmão, muitas das vezes, a pessoa é escrava do diabo, está no meio da feitiçaria, da macumbaria, da bruxaria, e essa pessoa, quando vem para Jesus, acha que as coisas é no estalar de dedo. Não, irmãos. Agora Deus, agora ele quer ter a certeza, quer confiar em você, no qual, para aquilo que ele te chamou. Agora você vai ter que também fazer uma limpeza no seu corpo espiritual. Deus simplesmente, você saiu de lá, você agora está em trabalho de libertação, como muitos que estão aqui nos ouvindo, acredito eu que esteja. Está em trabalho de libertação, irmãos, tem que passar um período para se libertar. Não é assim não. Jesus não é mágico não, irmãos. Ele é Deus. Deus nos prova. Nós temos que ser aprovado pelo cajado, muitas das vezes, do nosso Deus, pela vara de Deus. Nós temos que ser aprovado.
para herdarmos, irmãos, o nosso galardão que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos preparar água. Prepara aqui, Matheus, por favor, água. Você que já estava preparado já. Amém. Amém, irmão? Você que está em casa, prepara também seu copo com água, sua garrafa, para você levar para uma pessoa que esteja doente. De repente você tem alguém que está internado, está nos hospitais. Enche uma garrafa d'água, coloca essa garrafa d'água, essa água, e na hora da oração você vai apresentar essa água para o Senhor. E pela fé, essa pessoa vai ser curada. Amém, irmãos? É pela fé, irmãos. A oração da fé. E Deus vai fazer o milagre acontecer. Amém? Glória a Deus. Pronto? Estou tudo pronto aí? Amém? Glória a Deus. Prepare, irmãos, o copo com água. Amém. O Matheus falou que agora que a Tainá, né, Matheus? Tainá deu uma mensagem pedindo oração pelo fortalecimento espiritual. Tainá, você vai dobrar o teu joelho agora. Você vai confessar isso a Deus. Fortalecimento espiritual para a sua vida. Tá? Pega o seu copo com água. Você vai fazer tudo que nós formos fazer aqui. Você vai ver que Deus ele vai restaurar a sua vida espiritual novamente. Mas tudo depende de cada um de nós. Assim como depende de você. Então, você tem que caminhar. Não pode parar. Não pode deixar de caminhar não. Tá bom, Tainá? Vamos orar? Quem puder ficar em pé. Quem puder estar em casa, puder ficar de joelhos. Dobre os seus joelhos, irmãos. Dobre os seus joelhos diante do Deus Altíssimo. Deus está falando conosco esta noite. Pai soberano e eterno Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nesta noite. Obrigado, meu Pai, por curas e maravilhas que eu já estou vendo acontecer, Pai. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento espiritual que o Senhor está trazendo para essas pessoas, Pai. Porque muitos, Senhor, têm se abatido verdadeiramente. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, que somos pequenos, que somos pecadores, Pai. E neste momento, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, fortalece, Pai, aquele que está fraco. Traz, meu Pai, a força necessária para que essa pessoa, Pai, venha, Senhor, voltar para os atos do Senhor. Para que ela não venha olhar, meu Pai, as coisas desse mundo com olhos maravilhados, Senhor, no qual muitos têm se acometido. Quantas, meu Pai, quantas e quantas milhares, meu Pai, de pessoas saíram da Tua presença. Muitas das vezes achando que está dentro da igreja até, mas não estão na Tua presença, Senhor. Fazendo tudo o que desagrada a Ti. Ora o Senhor também por essas pessoas, Pai. Ó Deus amado, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Traz o fortalecimento, Pai, para essas pessoas, Pai, eu te peço. Coloca anjos poderosos, Senhor, junto dela agora, livrando e guardando não só ela, mas a casa, o lar, o casamento, Senhor. Restaura o casamento, Pai. Restaura a vida financeira. Aquele que estava desempregado, que venha, meu Pai, retornar novamente para o emprego, que tenha um emprego, meu Pai, abençoado. Aquele que de repente está faltando, meu Pai, alguma coisa dentro de casa, alimento, Senhor, ou algo, meu Pai, necessário para a sobrevivência, para a vida, para dar continuidade à vida, Senhor. Aquele que estava fraco, que ele venha agora ser restaurado a força, Senhor. Aquele que estava doente, Pai, que venha se levantar. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Senhor, que todo pecado, Senhor, aquele que tem pecado, mas agora neste momento ele está confessando a Ti, debaixo de lágrimas, Senhor. Eu te peço, ó Espírito Santo, que ele venha sentir o Senhor passar sobre ele, acariciando ele, falando com ele, que o Senhor está do lado dele, está do lado dela. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esse milagre venha acontecer, Pai, nesta família, que a libertação seja total e completa, Pai, nesta casa, nesse casal, nessa família, nesse casamento. Não permita, Pai, que o diabo venha tocar as patas imundas dele, Senhor, nesse relacionamento, nesse casamento, Pai,
Prospera, Senhor, o teu povo. Prospera, Pai, aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, Pai. Dá força, restaura a força espiritual. Arranca as escamas, Senhor, dos olhos. Tira os tampões dos ouvidos, Pai, para que eles ouçam verdadeiramente a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, a ti consagro esta água, Senhor, nas mínimas partículas, Senhor, no qual só tu conheces, Senhor. O Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor é a água da vida, a água que nós bebemos, que é o Senhor, nunca mais nós teremos sede, Pai. Então, meu Pai, no qual esta água aqui representa, meu Pai, eu consagro e apresento a ti, assim como todos estão aqui, Pai, e também através dessa live, consagrando ao Senhor esta garrafa da água, Senhor, quando o doente beber seja curado, quando aquele que estava, meu Pai, enfermo, a enfermidade bate em retirada. Ó Senhor, se tem alguém, meu Pai, enfeitiçado, macumbado, Senhor, se tem alguém, meu Pai querido e amado, ó Senhor, tentando contra a vida dessa pessoa, que toda macumbaria, feitiçaria, bruxaria, bate em retirada, em nome de Jesus, Pai, consagra esta água. E quando nós bebermos desta água, Senhor, sejamos curados, sejamos libertos, sejamos salvos, sejamos, meu Pai, saciados com a tua presença em nossas vidas, que é o teu santo e glorioso nome, que é o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Vamos beber desta água? Todos vão beber? Que benção, né, irmão? Irmão, recebe a cura na tua vida. Recebe fortalecimento espiritual. Deus, ele vai trazer a cura. Irmãos, muitas das vezes, eu já falei aqui outras vezes isso, eu gosto de relembrar. Porque às vezes a cura, muitas das vezes não vem no momento, mas Deus coloca um médico, sabia? Para que venha trazer a cura, venha trazer um remédio. A gente fala que o remédio é o quê? Para remediar. Mas muitas das vezes aquele remedinho que você toma, ele traz a cura para essa doença. Mas essa água é uma água consagrada a Deus. É um remédio espiritual. Depende da fé de cada um de nós. A fé de cada um de nós. E Deus vai, com certeza, trazer a restauração. Vai restaurar a tua vida, a tua saúde, no nome de Jesus. Mas para isso, irmão, não esquece. Temos que fazer a vontade do Senhor. Aquilo que você fazia de errado, procura não fazer mais. Né? Se afasta daquelas pessoas que te levam para o buraco, daquelas pessoas que querem levar você para você se cada vez mais se aprofundar num tremendo lamaçal. Se afasta de tipo de pessoas assim, irmãos. Anda com pessoas que vai te levar para o céu. Não anda com pessoas que vai te levar para o inferno. Anda com pessoas que têm a mesma fé que você tem. Amém? Glória a Deus. Ai, sim, vamos orar pelos livros. Irmãos, todos os dias, tá? Eu tenho feito oração no relógio de oração todos os dias. Eu tenho orado por todas as pessoas que estão aqui nesse livro de oração, tá? Pessoas usaram a fé, colocaram seus nomes aqui. Muitas pessoas aqui, irmãos, eu não vou falar aqui, também não estou condenando ninguém. Muitas pessoas que colocaram o nome aqui, colocaram o nome por colocar. Isso eu não posso ser hipócrita de dizer que não, tá? Achando que vou agradar o pastor, vou colocar meu nome. Não, não é assim. Aqui é um livro, irmãos, consagrado a Deus. Tá? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui você vai colocar seu nome de brincadeira, não é assim, não. Com Deus não se zomba. Gálatas 6:7, eu falei isso aqui já. Então, irmão, se você colocou o seu nome aqui, olha, nós fazemos oração, consagramos a você a sua vida na mão do Senhor. Agora você tem que fazer por onde, tá? Não vai fazer como Balaão, não. Fazer a vontade do diabo, do mundo, e deixar de fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, estende suas mãos para cá. Pai soberano e eterno Deus. A Ti, meu Pai, apresento a Ti a cada nome, meu Pai, que está aqui neste livro de oração, Pai. Cada um, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, cada criança, Senhor, cada família, Pai, que está aqui. Apresento a Ti, Pai. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, traga a paz, o livramento. Ó Senhor, traz aqui, meu Pai, o fortalecimento espiritual para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Porque o que eu estou ligando aqui, meu Pai, terá sido ligado aí no céu. Então que as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas venham alcançar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai,
com fortalecimento, com a tua presença. Aqueles que não são convertidos ainda, Senhor, que venham se converter somente a Ti, Pai, no nome de Jesus. Pai, toma a vida de todos em Tuas mãos. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos leva para casa. Nos livra, Senhor, dos acidentes de trânsito, da bala perdida, do homem violento, das pragas, das pestes. Senhor, nos livra, Senhor, da fúria da natureza, Pai. Livra, Pai, o Teu povo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ora, Senhor, aqui pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, pela nossa parentela, no qual eu represento, a minha esposa representa, no qual cada um de nós representamos, e as pessoas que estão também nos assistindo, ó Deus. Consagra a Ti, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. A Ti, Pai, olha ao Senhor também pelo esse povo lá do sul, meu Pai, aqui do Brasil, que está passando por chuvas torrenciais, Senhor, que está alagando, meu Pai, fazendo desastre ali, meu Pai. Muitos ali, compreendo até que são por causa do homem, mas, Senhor, eu te peço, traz o livramento para esse povo, Senhor. Traz o livramento, Pai, para a nação brasileira, Senhor. Coloca homens, Senhor, tementes a Ti, meu Pai, aqui na nação brasileira, Senhor, para cuidar do Teu povo. Senhor, toma Israel em Tuas mãos. Que essas guerras, Senhor, sabemos muito bem que há muitas perdas em guerras, mas oramos ao Senhor, meu Pai, que haja paz em Israel, que haja paz em todos os países que estão em guerra, porque a Tua palavra diz que haverá, nos últimos dias, guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Mas tudo isso é necessário. Então, Pai, sabemos que isso é necessário. O propósito o Senhor sabe, Pai, somente o Senhor sabe. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e não impute contra nós os nossos pecados. Senhor, nos livra de todo o mal. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, domingo estaremos aqui novamente no culto de louvor, adoração e palavra. Irmãos, dia 25 já está próximo. Dia 25 agora, de maio, vai cair num sábado, tá? Teremos aqui o 2º ano da Igreja Ministério Viver, aqui na Cidade de Deus. Você é o nosso convidado especial, tá? Venha nos fazer aqui uma visita, tá? Vai ser muito importante. Você aqui, eu convidei pastores, convidei outras igrejas aqui para estar conosco, e você é o nosso convidado especial. Venha participar, venha nos conhecer, né, pessoalmente. Tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, assim como tem falado durante todo esse tempo, né? Você que tem nos acompanhado desde o comecinho, no culto, no lar. E aí, irmãos, é uma trajetória, sabe? Então, eu principalmente, eu sou suspeito em falar, mas eu e minha família só temos que agradecer a Deus, porque é tudo para a honra e glória dele. Porque se fosse pela nossa vontade, irmãos, nós nem estaríamos aqui, estaríamos no mundo aí perdido. Mas Deus nos acolheu para acolhermos também as pessoas que querem servir a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Não esquece, Jesus, ele está vindo buscar a sua igreja. Não deixa de crer nisso. Amém? Glória a Deus. Assim com as mãozinhas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre sua casa e sobre todo Israel que está espalhado sobre toda a terra, e todos que creem digam amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite.